Mais uma notícia quente de Brasília para vocês, pessoal. Vou estar soltando o vídeo. Antes, quero pedir para você deixar o joinha e compartilhar. Isso ajuda e muito a levar a informação, o vídeo no caso, para outras pessoas, tá bom? E no momento em que estamos vivendo no Brasil, precisamos e muito levar a informação adiante, tá bom? Então, bora pro vídeo. Eu, sinceramente, não sei mais o que fazer. Isso aqui é urgente. Uma coisa eu tenho que falar do Alexandre de Moraes. Ele está nos ensinando que a perversidade, a maldade que um ser humano é capaz de ter e praticar é muito pior do que a gente via em filmes de ficção. A realidade que o Alexandre de Moraes está nos apresentando é pior do que os piores filmes e piores obras de literatura que a gente já leu. Há 2 dias eu mostrei para o Brasil essas imagens aqui que chocou todo mundo. São as imagens do Daniel Silveira, um preso político, o Magnitsky brasileiro, que fez uma cirurgia, teve infecção, a situação está piorando, a perna, olha a situação que a perna dele está. Eu mostrei isso aqui tem 2 dias. Pois escuta isso aqui, a situação do Daniel Silveira piorou muito hoje. Ele teve febre hoje 2 vezes, como vocês sabem, quando está com febre é porque tem uma infecção. E eu vi uma postagem do advogado dele, o Paulo Faria. E o Paulo Faria, eu comecei a conversar com ele. Olha o desespero do advogado do Daniel Silveira. Ele falou assim, ó: estamos tentando no plantão do STF. Até o oficial de justiça do STF estou pedindo ajuda. O médico pediu com urgência, ele está preocupado. Pode ter havido um derrame na perna dele. Ele precisa verificar se é infeccioso ou não. Fazer exame de sangue, ressonância. Estamos apavorados, amigo. Já peticionamos no processo o parecer médico. E o parecer médico é esse daqui que eu quero mostrar para vocês. Ó. Cara, isso aqui é surreal. Ele mandou para o relator do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele colocou, ele descreveu aqui exatamente o que o médico está falando que está acontecendo. Cara, eu sinceramente, eu tô chocado com o nível de maldade desse Alexandre de Moraes aqui. Olha isso daqui. Em 3 de agosto de 2025, a mãe do requerente, após fazer a visita ao seu filho, entrou em contato com a defesa para informar que o senhor Daniel Lúcio manteve um quadro febril por 2 dias, tem 2 dias. Nesse diapasão, a defesa entrou em contato com o Dr. Raimundo, da ortopedia e traumatologia, responsável pela cirurgia e acompanhamento pós-cirúrgico do Daniel Silveira, e informou a situação relatada pela genitora. Em seguida, o médico informou a necessidade urgente do requerente retornar para o hospital para fazer a avaliação médica especializada com exames complementares de imagens, tais como ressonância magnética e exames laboratoriais, a fim de afastar a infecção articular e, por sua vez, evitar riscos inerentes a tal enfermidade de elevada gravidade. O advogado do Daniel Silveira peticionou isso, era 5 horas e 40 minutos e até agora nada. Escuta o que eu estou te falando aqui. O Daniel Silveira está prestes a se transformar num próximo Clezão. Pelo amor de Deus, gente. A gente usou o avião da FAB para trazer uma corrupta do Peru em asilo humanitário. E nós temos um ex-deputado federal que, por causa de um vídeo, vai morrer na prisão. Alexandre de Moraes, você quer um outro Clezão nas suas mãos? Você não está entendendo, você está sofrendo a Magnitsky por causa disso que você está fazendo. E você vai realmente deixar um prisioneiro político morrer na prisão, porque você não consegue liberar ele. Eu não estou pedindo prisão domiciliar, não. É liberar ele para ir para o hospital. Hospital, gente. Nós estamos pedindo para o Daniel ir para o hospital receber o devido tratamento. Não é ir para casa, não. E o advogado está desesperado. A mãe do cara está desesperada. Ninguém sabe mais o que fazer. Enquanto isso, a situação dessa foto aqui já está bem pior. Olha que isso aqui é dia 30 de julho. A situação do Daniel Silveira agora piorou muito. Ele está com febre há 2 dias. E não há estrutura onde ele tem agora para cuidar dele. Ele precisa fazer exames como ressonância e outros. Pelo amor de Deus, que nível de maldade é esse? Quer que eu te conte a pior? O diretor do presídio entende que o Daniel Silveira precisa ir para o hospital, mas há um comando direto do Alexandre de Moraes, tirando a prerrogativa. Você sabia que isso é uma prerrogativa do diretor do presídio? É o diretor que decide se a pessoa pode ir ou não. No caso do Daniel Silveira, não é não. O diretor não pode decidir sobre um prisioneiro do presídio dele.
Tem que primeiro o Alexandre de Moraes liberar. Porque se o Alexandre de Moraes liberar e o diretor mandar, o diretor cai no inquérito. Cai no inquérito. Pode ir preso. Puta... Desculpa. O que tá acontecendo com o nosso país, gente? O que tá acontecendo com o nosso país? Nós vamos ter mais um prisioneiro político mesmo. A situação do Daniel Silveira é essa. E ele finge que não tá vendo, finge que não é com ele. O cara fez um vídeo, meu Deus. Um vídeo. Enquanto isso tá soltando todos os corruptos do Brasil. Janones tapinha nas costas, assumiu que roubou. O outro gravou um vídeo e vai morrer na prisão. Hoje vamos falar sobre a Magnitsky, a razão oculta para o Moraes não querer recorrer nos Estados Unidos, como ele inicialmente anunciou que faria. Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista, especialista em liberdade de expressão e vou contar para você tudo que está por trás desse caso. Olha só, inicialmente o STF anunciou que recorreria lá nos Estados Unidos da aplicação das sanções da Magnitsky. A própria AGU, que enfim tem se portado de um jeito lamentavelmente subalterno ao governo e também ao STF, já inclusive se propôs a monitorar ações contra o Moraes nos Estados Unidos, da Trump Media, da Rumble e outras coisas mais. A AGU se propôs a recorrer contra a aplicação da Magnitsky lá fora, nos Estados Unidos. E por que agora desistiram disso, né? Inicialmente o Moraes disse que isso seria se submeter ao jogo do Trump, que o judiciário dos Estados Unidos não seria independente, não haveria independente no julgamento dessa questão, o que é, no mínimo, ridículo, porque o judiciário dos Estados Unidos, se tem uma coisa que ele tem preservado ultimamente, é uma independência. A gente tem visto, dentro de uma nação como os Estados Unidos, aliás, a independência das instituições é muito grande. As instituições lá estão acima dos governantes. Aqui no Brasil é o contrário, os governantes estão acima das instituições. Lá ninguém salva a democracia, as instituições salvam e asseguram e resguardam a democracia. Aqui não, aqui a gente acredita que as pessoas salvam e resguardam a democracia. Por aí você já vê a diferença. Então por lá a independência do judiciário, ela é institucional. Aqui a nossa independência é nenhuma, justamente porque nós dependemos de pessoas. E aqui a pessoa que está à frente do judiciário, que é o ministro Moraes, ele não tem independência nenhuma, zero ou menos 13, como diz um grande amigo meu, o Serrão. Então a gente precisa entender que dentro do cenário de lá, essa desistência tem a ver com outra coisa. E qual é a coisa? Por que eles desistiram, afinal, então, de recorrer lá? Desistiram de recorrer lá porque é óbvio que isso inauguraria dentro dos Estados Unidos uma investigação sobre as razões da Magnitsky ter sido aplicada ao Moraes, as razões de o Moraes estar sendo sancionado. E se essa investigação fosse adiante, se houvesse um aprofundamento a respeito do porquê o Moraes está sendo sancionado, nós teríamos não apenas o governo Trump sancionando o Moraes, escancarando, explicitando que o Moraes tem violado severamente os direitos humanos, não só brasileiros, mas dos cidadãos norte-americanos, com pedidos por e-mail, por exemplo, para que a Rumble entregasse dados protegidos por lei norte-americana, dados de cidadãos dos Estados Unidos, que obviamente é uma violação à soberania, porque faz com que a Rumble tivesse que violar a lei norte-americana para entregar para um juiz brasileiro, por uma decisão monocrática mandada por e-mail, dados protegidos lá nos Estados Unidos. Quer dizer, é óbvio que isso é uma violação, e esse processo, se iniciasse lá pela AGU, no curso dele, os Estados Unidos exporiam mais uma vez as ilegalidades, irregularidades, inconstitucionalidades, autoritarismos, censuras praticadas pelo nosso STF
sobretudo pelo ministro Moraes. Então, acabaria sendo um tiro pela culatra, porque o recurso, não é que ele não teria independência, mas ele, aprofundando as razões da aplicação da Magnitsky ao Moraes, nós teríamos mais um documento norte-americano explicando por que o Moraes é um violador de direitos humanos, por que o Moraes tem sido realmente merecidamente sancionado pela Magnitsky. Mais um documento norte-americano exporia as ilegalidades do Moraes, e isso, claro, circularia aqui no Brasil e no mundo inteiro pela relevância, né, que possui até mesmo um processo como esse. Então, o que o Moraes quis, o que a AGU fez, na verdade, é desistir de expor mais uma vez o ministro Moraes, mais do que ele já está exposto, né? Mais uma vez, quis proteger o Moraes de expor os abusos que justificaram a aplicação da Magnitsky. Então, seria o governo norte-americano dizendo que a Magnitsky foi bem aplicada, e teríamos o judiciário também dizendo que a Magnitsky foi bem aplicada. Por isso que eles desistiram. E desistiram até de aplicar uma ordem aqui no Brasil. Também circulou essa notícia de que o ministro Moraes daria uma ordem aqui no Brasil para que a Magnitsky não fosse aplicada, e parece que desistiram disso também. E desistiram por quê? Porque é completamente absurdo. É claro que a Magnitsky, se tivesse uma ordem aqui impedindo dela ser aplicada, os bancos, por exemplo, que recebessem essa ordem, quebrariam, seriam desconectados do sistema financeiro norte-americano e quebrariam. Então o Moraes viraria cliente, mas ninguém viraria cliente porque o banco quebraria. Isso é irrazoável, e o que o ministro Moraes vai ter que fazer é colocar a viola dentro do saco e acatar as sanções que lhe foram imputadas. É isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, gostam de análises como essas, curtam, compartilham e me sigam sempre aqui no canal, que todo dia a gente tem uma análise diferente sobre um fato que está quente no noticiário jurídico, sobretudo referente ao STF. Um abraço. Depois de todas as cartas, depois de todas as manifestações, agora com a proclamação oficial de estado de emergência econômica nos Estados Unidos por causa do Brasil, agora está claro que não é BRICS, que é tirania, que é perseguição. E se isso não fosse o suficiente, e aí nós entramos em algo que me traz uma certa satisfação pessoal, se isso não fosse o suficiente, nós tivemos também um pronunciamento oficial da Casa Branca sobre as ameaças do governo do Brasil aos Estados Unidos. A nota diz assim: Declaração de emergência nacional. Hoje, o presidente Donald J. Trump anunciou uma ordem executiva impondo uma tarifa adicional ao Brasil, elevando as tarifas para 50% como resposta a políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A ordem declara uma nova emergência nacional com base na autoridade do presidente da Lei dos Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1997, a IPA, que estabelece uma tarifa adicional de 40% para enfrentar as políticas e ações incomuns e extraordinárias do governo brasileiro que prejudicam empresas norte-americanas, os direitos e liberdade de expressão de cidadãos americanos, a política externa dos Estados Unidos e a sua economia. A ordem conclui que a perseguição política, a intimidação, assédio, censura e processos judiciais movidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares dos seus apoiadores constituem graves violações de direitos humanos e minam o Estado do Direito no Brasil. Capítulo: Usando influência para proteger nossos interesses. O presidente Trump reafirma seu compromisso em defender a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra ameaças estrangeiras, inclusive por meio da proteção à liberdade de expressão, a defesa de empresas norte-americanas contra coerções ilegais, de censura e da responsabilização de violadores de direitos humanos por seu comportamento ilícito. Recentemente, membros do governo brasileiro adotaram medidas sem precedentes para coagir de forma tirânica e arbitrária empresas norte-americanas a censurar discursos políticos, banir usuários, entregar dados sensíveis de cidadãos dos Estados Unidos ou alterar suas políticas de moderação de conteúdo sob a ameaça de multas exorbitantes, processos criminais, congelamento de ativos ou completa exclusão do mercado brasileiro. Isso compromete
não apenas a viabilidade operacional das empresas americanas no Brasil, como também os esforços dos Estados Unidos para promover eleições. Prestem atenção nessa parte. Esforços dos Estados Unidos para promover eleições livres, justas e proteger os direitos humanos fundamentais em todo o mundo. Por exemplo, desde 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem abusado da sua autoridade judicial para ameaçar, perseguir e intimidar milhares de opositores políticos, proteger aliados corruptos e reprimir dissidências, frequentemente em coordenação com outros membros da Corte. Frequentemente em coordenação com outros membros da Corte, em detrimento das empresas dos Estados Unidos que operam no Brasil. O ministro Moraes emitiu centenas de ordens secretas para censurar críticos políticos. Quando empresas norte-americanas se recusaram a cumprir essas ordens, eles impôs multas elevadas, ordenou a exclusão dessas empresas do mercado de redes sociais do Brasil, ameaçou seus executivos com processos criminais e, em um dos casos, congelou os ativos de uma empresa americana no Brasil para forçá-la a obedecer. Está falando do X e do Rumble. E, claro, das outras também. Além de prender pessoas sem julgamento por postagem em redes sociais, Moraes está conduzindo o processo criminal do governo brasileiro contra Paulo Figueiredo, residente nos Estados Unidos, por declarações feitas em solo americano, e tem apoiado investigações criminais contra outros cidadãos dos Estados Unidos após denúncias sobre suas graves violações de direitos humanos e atos de corrupção. E essa, meu amigo, essa é a minha doce vingança. Você tinha dúvida? Você achava que era o BRICS? Você achava que eram os BRICS que estavam causando a sanção e as tarifas ao Brasil? É? Pensa de novo. Say my name. Fala o meu nome. Fala o nome agora do pseudo-jornalista. Fala o nome do pseudo-jornalista agora. Do blogueiro. Fala o meu nome agora. Você vai ter que dizer o meu nome. Porque ele está na ordem, na proclamação da Casa Branca sobre uma emergência econômica declarada nos Estados Unidos. Não sei porque ele não botou aqui o do senador Swat Baguncinha, mas, talvez ele não saiba, mas, tá aqui, mas não, né, mais, em caps lock, tá aqui. Moraes está conduzindo o processo criminal do governo brasileiro contra Paulo Figueiredo, residente dos Estados Unidos, por declarações feitas em solo americano, e tem apoiado investigações criminais contra outros cidadãos dos Estados Unidos. O presidente Trump está protegendo as empresas americanas da extorsão, cidadãos americanos da perseguição política, a liberdade de expressão, da censura e salvando a economia americana de ser submetida aos decretos arbitrários de um juiz estrangeiro e tirânico. BRICS? Cadê BRICS? Senadores que estavam fazendo coletiva. Tive enorme prazer em cagar a coletiva dos senhores. Hora estratégica. Não tem BRICS. BRICS é acessório, é a cereja do bolo. Tem dúvida? Depois de todas as cartas, depois de todas as manifestações, agora com a proclamação oficial de estado de emergência econômica nos Estados Unidos por causa do Brasil, agora está claro que não é BRICS, que é tirania, que é perseguição. Quantos brasileiros podem dizer que tem uma proclamação de emergência econômica com o seu nome pela Casa Branca? Aí vem o Merval. Não, impressionado, estou impressionado com como que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo têm influência. Continua a proclamação da Casa Branca. Bota aqui, deixa aqui, não tira não. Ao impor essas tarifas para responder
às ações irresponsáveis do governo brasileiro, o presidente Trump protege a segurança nacional, a política externa e a economia dos Estados Unidos contra uma ameaça estrangeira. Em conformidade com seu mandato eleitoral, o presidente também tomou outras medidas para alcançar a paz por meio da força e garantir que a política externa reflita os valores, a soberania e a segurança dos Estados Unidos. No primeiro dia de seu governo, o presidente Trump assinou a Diretiva de Política America First, orientando o secretário de Estado a assegurar que a política externa dos Estados Unidos coloque sempre os interesses da América e dos seus cidadãos em primeiro lugar. Em consonância com essa diretriz, em 28 de maio de 2025, o secretário Rubio anunciou uma política de restrição de vistos direcionada a estrangeiros responsáveis por censurar a expressão protegida nos Estados Unidos. Nos termos dessa política, em 18 de julho, o presidente Trump ordenou que o secretário Rubio revogasse os vistos de Alexandre de Moraes e seus aliados na corte e seus familiares imediatos por sua participação em violações de direitos humanos contra brasileiros e de liberdade de expressão contra americanos. A proteção dos direitos de liberdade de expressão dos americanos e a defesa das empresas norte-americanas contra coerção e censura continuarão a ser prioridades da política externa America First, a América primeiro, do presidente Trump. O presidente Trump já utilizou tarifas com sucesso no passado para defender os interesses dos Estados Unidos e enfrentar ameaças urgentes à segurança nacional. E está fazendo isso novamente hoje. Say my name. Say my name. É inegável que hoje a esquerda, a imprensa, os ministros do STF tremeram ao ver milhões de pessoas em várias, dezenas, se não centenas de cidades do Brasil. E assim, algo mudou, qualquer um pode perceber isso. Parece que o povo perdeu o medo e agora, meu amigo, ninguém segura esse movimento que está começando. Mas eu acho que isso não fez muito bem para a cabeça do Lula e para sua turma. Com certeza, ao ver milhões de pessoas indo para as ruas pedindo fora Lula, fora Moraes e sem medo de ir para as ruas, algo que eles fizeram de tudo para que isso não acontecesse e por isso fabricaram o 8 de janeiro, o Lula hoje basicamente declarou guerra com o Donald Trump. Não tem explicação, ele deve estar lelé da cuca. Primeiro, o presidente do partido, o novo presidente, que é o Edinho, disse isso aqui, ó. Trump é o maior líder fascista do século XXI, diz Edinho Silva. Edinho Silva, gente, é o novo presidente nacional do PT. Isso aqui tá chegando lá nos Estados Unidos agora, tá? O cara disse que, ó, nós estamos enfrentando o maior líder fascista do século XXI, que é Donald Trump. Ele é o representante do fascismo. Cara, esse cara tem noção do que ele tá aprontando com o Brasil? Calma, que isso foi só a entrada, só aperitivo. Lula tem dois momentos que chamou a atenção. Primeiro, ele admitindo que partidos de esquerda querem transformar o Brasil num socialismo. É muito pouco para um partido de esquerda. Um partido de esquerda quer que o presidente diga que alcançar o socialismo. É verdade, eu sei o que as pessoas pensam. Mas eu tenho uma coisa que o sindicato... A frase foi tão ruim, pegou tão mal, que a CNN teve que cortar ele na hora. Porque o Lula está admitindo que a esquerda quer implementar o socialismo no Brasil num evento do PT. Ah, e bem claro, esse evento é um evento só do PT. Obviamente, o Lula só vai falar para a claque dele. Aí a CNN teve que cortar. Essa edição do Agora CNN. Beleza, agora nós vamos para a próxima parte, que é essa aqui. Ó. Cadê? Mas óbvio. E aqui tá até com a legenda em inglês. Aqui o Lula dobra a aposta. O Lula dá uma de Alexandre de Moraes e dobra a aposta pra cima do Donald Trump. Sabe por quê? Primeiro ele fala que os Estados Unidos deu o golpe no Brasil e depois ele fala que vai sim desdolarizar e acabar com o dólar. Obviamente que eu não vou deixar de compreender a importância da relação diplomática com os Estados Unidos, que já dura 201 anos. Eu não vou esquecer que eles também já deram o golpe aqui. Ajudaram a dar o golpe. Mas o que eu quero saber é daqui para frente o que é que eu faço. E daqui para frente eles têm que saber que nós temos o que negociar. Nós temos tamanho, nós temos postura, nós temos interesses econômicos e interesses políticos para negociar. Eu não vou abrir mão de achar que a gente precisa procurar construir
uma moeda alternativa para que a gente possa negociar com os outros países. Eu não preciso ficar subordinado ao dólar. Nesse momento, é como se o Lula estivesse mandando o dedo do meio pro Donald Trump, igual o Alexandre de Moraes deu para aquelas milhares de pessoas que estavam no estádio, no jogo do Corinthians. Aqui o Lula tá certificando, garantindo que não vai ter mais diálogo. Ou seja, ele quer a briga. Entenda isso de uma vez por todas. Por que o Lula quer a briga? O Lula precisa dessa briga para ter alguém para culpar da quebradeira do Brasil que já vai acontecer por conta dele. Ele sabe que ano que vem o Brasil vai quebrar completamente. Ele precisa produzir essa briga. Ele precisa brigar com o Donald Trump para jogar a culpa para cima dele. E vai ter toda a Globo, Estadão, Folha de São Paulo, aquele jornalismo todo trabalhando nessa narrativa. Lula não quer resolver o problema. Na verdade, ele vai usar o problema para esconder o verdadeiro problema. Fez sentido? Aqui, meu amigo, o cara tá completamente Lelê da Silva. Assim, ele realmente não tá pensando bem. Ele deve ter visto essas milhões de pessoas nas ruas hoje e surtou. E para concluir, que dia Magnitsky, não foi não? Pessoal, que dia Magnitsky foi esse? Que coisa linda. Milhões de pessoas, as ruas, Goiânia, eu nunca vi tanta gente na rua em Goiânia. Foi impressionante. A tirania acabou. A gente só não pode ter medo novamente. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão se preparando para viajar à Europa para buscar também sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O tour vai incluir Portugal, Itália, Holanda, Hungria, Polônia, Alemanha e o Parlamento Europeu para convencer os países a adotarem sanções idênticas às americanas. E uma outra novidade ligada ao presidente Trump, porque o presidente dos Estados Unidos avisou que está aberto a conversar com Luiz Inácio Lula da Silva sempre que ele quiser. Vai tratar sobre as tarifas altas ao Brasil, indo direto, e do direito que as pessoas têm também, que estão comandando o Brasil, fizeram coisa errada. Trump declarou nos jardins da Casa Branca que, após a pergunta da jornalista Raquel Krahenbuhl, da Globo News, ele avisou que ama o povo do Brasil, mas preferiu não criar expectativas. O presidente americano considera que Moraes fez caça às bruxas contra Bolsonaro e Trump se referiu a Bolsonaro como o homem bom e critica a postura do ministro Moraes. Vamos lá, para vocês terminarem o Braddock Show com essa reação Trump pronto para receber a ligação do Lula. O problema é que o Lula não vai ligar, né, Silvia? Sabe falar inglês, né? Ele nem sabe falar inglês. Então, ele já não tem o estudo suficiente para falar a própria língua no seu próprio país. Você acha que ele vai ser escutado? Vão entender o que ele quer falar em inglês? Ele não fala inglês. Então, assim, veja como é dramático o que nós fizemos com o Brasil. Né? Nós colocamos um semi-analfabeto para gerir uma nação. Cada um tem o governo que merece. E nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Mas, como disse o Trump, I love you, Brasil. Né? Ele disse que ama o povo brasileiro. Então, essa é uma forma de dizer, coloquem melhores para governar vocês. Com certeza. Agora, sempre tem um jeitinho, né, Fernanda Fernandes, de utilizar, de repente, o idioma cachacês para tentar uma comunicação, né? Vale tentar, né? Eu acho que é sempre válido tentar. Eu não sei se o Trump vai conseguir entender esse idioma dele, que eu acho que o Trump está em outro patamar aí. Agora, o jeitinho real que eu enxergo nesse momento é o nosso Senado brasileiro se posicionar. Eu entendo que hoje a pauta do impeachment do ministro Alexandre de Moraes não é só uma questão política, mas é uma questão de sobrevivência do nosso STF, do nosso judiciário e até mesmo da imagem da nossa nação diante de todo mundo. Então o STF, que está aí muito apático durante todo esse processo, o Senado, que está muito apático durante todo esse processo, o STF não tem nada de apático,
precisa se posicionar, porque eu acho que o único jeito real de começarmos a buscar uma resolução de tantos problemas é encarando a pauta do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e o STF começando a recuar aí nas suas ações. Darcio Bracarense, a gente sempre tem batido aqui no Bradock Show nessa questão. Essa crise é política, a solução é política. É o Congresso quem tinha que estar resolvendo isso, né? É Senado e Câmara. Só que o que a gente vê, presidentes do Senado e da Câmara sem nenhuma vontade, sem nenhuma competência, e falta uma pressão maior para esses dois agirem, tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre. Será que eles vão ter que também receber as sanções para de repente começarem a acordar? Eu acho que no caso deles a sanção tem que partir do povo, né? Tanto o Alcolumbre quanto o Hugo Mota, a população precisa ter um pouco mais de consciência política. A gente está ganhando isso ao longo do tempo, mas vai demorar. Vai demorar para que a gente amadureça. A democracia está ainda no seu processo de amadurecimento, estamos crescendo, estamos ficando adolescentes, alguns já sabem já como voltar para casa em segurança, estamos lutando, trabalhando, evoluindo. Agora, por exemplo, Silvia Almepi, ela é do Amapá, terra do seu Alcolumbre. Vocês têm alguma dúvida de que o Alcolumbre trabalhou para que ela estivesse fora do Congresso nesse momento? Eu não tenho dúvida alguma. Quem tirou a Silvia do Congresso não foi a população, foi o STF. Portanto, o crivo sobre o STF é feito pelo Senado. Logo, se alguém correto, alguém que faz a defesa da população, alguém que faz a defesa da população indígena, a defesa das riquezas brasileiras, é uma patriota, militar, discute políticas públicas de proteção da criança, proteção à mulher, proteção da vida. Ora, se ele fosse alguém que tivesse essas bandeiras, ele defenderia o mandato da Silvia e dos outros 6 que saíram. Mas por que ele não defendeu? Ele não defendeu porque isso não interessa a ele, essas não são as bandeiras dele. Então a população do Amapá tem uma obrigação com o resto do país de mandar, em 2026, alguém que defenda essas bandeiras. E o crivo, portanto, sobre um personagem como Hugo Mota, que, apesar de talvez mais novo que eu, já tem carimbado na testa o selo de velha política, é a população de João Pessoa se levantar e participar do movimento do dia 3 de agosto, como nunca antes, com o nome dele, falando que ele não volta para a Câmara. Então, na hora que a população acordar e entender que ela ainda tem esse crivo, e não venham vocês falar de urna eletrônica para cargos proporcionais, porque o volume de pessoas envolvidas para poder fraudar a urna eletrônica em cargos de deputados, de vereadores, e senadores, teria que ser muita gente. Então, portanto, esse tipo de fraude para deputados é muito mais difícil. Então, não é a urna, são vocês, população. E vocês podem aplicar a particular Magnitsky do povo brasileiro, tirando essas pessoas de lá. A gente não pode ficar dependendo da intervenção externa e nem do Eduardo e do Paulo Figueiredo para tudo. Agora, a ação que eles vão fazer agora na Europa, ela é necessária e fundamental. Mas para isso, a gente precisa daqui gerar elementos ou fotografias de que o povo não está nada satisfeito com o que está acontecendo aqui. Eu acho que com essa junção do trabalho institucional, de gente boa, gente correta, do trabalho internacional, daqueles que são diplomatas por vocação e abnegados, como é o caso dos dois, e mais a força do povo serrão, a gente pode libertar esse país. Claro, se a gente tiver também uma imprensa livre como o Bradock Show. Boa noite a todos.